Dom Casmurro, capítulo 11, A Promessa. Tão depressa vi desaparecer o agregado no corredor, deixei o esconderijo e corri à varanda do fundo. Não quis saber de lágrimas nem da causa que as fazia verter a minha mãe. Lembra-se que antes de toda essa digressão, a gente deixou a mãe do Santiago, a Dona Glória, chorando lá. A causa do choro dela eram provavelmente os seus projetos eclesiásticos, e a ocasião destes é a que vou dizer, por ser já então história velha. Datava de 16 anos. Já fazia 16 anos que todo mundo conhecia essa história dos planos eclesiásticos dela. Os projetos vinham do tempo em que fui concebido. Tendo-lhe nascido morto o primeiro filho, minha mãe pegou-se com Deus para que o segundo vingasse. Vingar é lograr, né? Sobreviver. Por exemplo, a gente fala sobre uma planta, né? Se a gente fala que a flor não vingou, a planta não conseguiu continuar. Então ela se apegou a Deus para que o segundo vingasse, prometendo, se fosse varão. Varão é homem. Na Bíblia, por exemplo, a gente fala de varão valoroso. O pessoal de igreja conhece esse jargão. Quer dizer um rapaz, um homem. Se fosse varão, metê-lo na igreja. Talvez esperasse uma menina. Não disse nada a meu pai, nem antes, nem depois de me dar a luz. Contava fazê-lo quando eu entrasse para a escola. Mas enviuvou antes disso. Viúva, sentiu o terror de separar-se de mim, mas era tão devota, tão temente a Deus, que buscou testemunhas da obrigação, confiando a promessa a parentes e a familiares. Perceba, ela meio que pressentiu a fraqueza que estava por vir, né? Então é aquela história, eu prometo que vou fazer tal coisa, se a promessa fica só comigo e eu esqueço, tá, entre eu e Deus. Mas se eu falo para todas as outras pessoas, há o elemento de vergonha também, há o elemento de cobrança, da reprovação dos outros. Ué, você não tinha prometido que ia colocar ele no seminário? Então, por ser devota, ela espalhou a notícia. Unicamente para que nos separássemos o mais tarde possível, fez-me aprender em casa as primeiras letras, latim e doutrina, por aquele padre Cabral, velho amigo do tio Cosme, que ia lá jogar às noites. Prazos largos são fáceis de subscrever. Subscrever é algo como aceitar, aprovar, prometer nesse caso. É aquela história, eu prometo que quando eu fizer 40 anos eu vou me dedicar a uma causa de caridade, né? No meu caso, embora pareça que eu já tenho 40, mas no meu caso ainda falta 6 anos. Então, poxa, é interessante fazer caridade, ajudar o mundo, e aí eu vejo a nobreza desse propósito, e o propósito está lá para frente, 6 anos, né? Então é bem fácil subscrever, é bem fácil prometer, quando a gente nem consegue vislumbrar algo que está chegando. Prazos largos são fáceis de subscrever, a imaginação os faz infinitos. Minha mãe esperou que os anos viessem vindo. Entretanto, ia me afeiçoando à ideia. Entretanto, nesse caso, enquanto isso, né? Entretanto, ia me afeiçoando à ideia de igreja. Brincos de criança, livros devotos, imagem de santos, conversações de casa, tudo convergia para o altar. Brinco aqui é brincadeira, né? Então tudo apontava, todas essas coisas convergiam para o altar. Olha que interessante, verter, a gente, por exemplo, conhece uma vertente, né? Então é como se fosse um fluxo, né? Então converter é várias coisas que vertem juntas. Então imagine um monte de riachos e todas elas estão convergindo lá para o altar. Quando íamos à missa, dizia-me sempre que era para aprender a ser padre e que reparasse no padre, não tirasse os olhos do padre. Em casa, brincava de missa, um tanto às escondidas, porque minha mãe dizia que missa não era coisa de brincadeira.
Arranjávamos um altar, Capitu e eu. Ela servia de sacristão, que é o ajudante do padre, né? E alterávamos o ritual no sentido de dividirmos a hóstia entre nós. A hóstia era sempre um doce. No tempo em que brincávamos assim, era muito comum ouvir a minha vizinha: "Hoje é a missa?" Eu já sabia o que isso queria dizer. Respondia afirmativamente e ia pedir hóstia por outro nome, né? Qualquer doce, um bolo, qualquer coisa assim. Voltava com ela, arranjávamos o altar, engrolávamos o latim e precipitávamos as cerimônias. Engrolar, mais literalmente, é mastigar às pressas, né? Pode ser também recitar. Recitar também às pressas ou recitar mal. Então, engrolávamos o latim e precipitávamos as cerimônias. Dominus non sumum... Desculpe. Dominus non sum dignus, que é Senhor, não sou digno, né? Tem um versículo da Bíblia que... Puxa vida, quem que falou? Eu devia de saber isso. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Eu acho que é alguém que vai pedir ajuda para Jesus, e Jesus está em algum lugar com os discípulos e ele tem uma filha doente, algo assim. E aí ele não quer nem que Jesus vá para a casa dele. Ele só fala: dizei uma palavra e serei salvo. E Jesus parece-me que fala, e ele volta e a filha dele está curada, ou uma serva, alguma coisa assim. Bom, no ritual católico isso é extremamente importante. Se eu não me engano, é parte do ritual da missa, né? Dominus non sum dignus. Bom, curiosidade aqui, por isso que o nosso domingo é chamado domingo, ok? Porque basicamente é Dominus Dei, o dia do Senhor, né? Que é o dia que Jesus ressuscitou. Sum, a gente descobre que é o verbo ser, porque a gente tem sumus, somos, né? Então a gente reconhece isso também. Dignus, eu acho que é bem fácil de reconhecer, né? E non também, que é o não, né? Acho que no francês, que é uma língua latina, até hoje, non é o jeito de falar não. Bom, Dominus non sum dignus. Isto que eu devia dizer 3 vezes, penso que só dizia uma. Tal era a minha gulodice... Não, desculpe. Tal era a gulodice do padre e do sacristão. Né? Se alguém lembra, pessoal católico aí, quiser me dizer se até hoje se segue esse ritual, meus tempos de católico eu não lembro muito bem se a gente falava. Eu sei também que houve uma mudança nos rituais da missa, né? Ali pelo meio do século XX. Antes disso, a missa ela tinha uma outra dinâmica. Então, provavelmente a gente está falando dessa dinâmica anterior, onde ainda se falava latim na missa. Então, isto que eu devia dizer 3 vezes, penso que só dizia uma, tal era a gulodice do padre e do sacristão. Não bebíamos vinho nem água. Não tínhamos o primeiro, e a segunda viria a tirar-nos o gosto do sacrifício. Chama-se de sacrifício a hóstia, porque é o corpo de Cristo, e representa o sacrifício, você está compartilhando, aceitando e compartilhando o sacrifício de Cristo, né? Ultimamente não me falavam já do seminário, a tal ponto que eu supunha ser negócio findo, negócio acabado. 15 anos, não havendo vocação, pediam antes o seminário do mundo que o de São José. É mais comum pensar no seminário do mundo, quer dizer, a vida normal, que o seminário da igreja. Minha mãe ficava muita vez a olhar para mim com a alma perdida, ou pegava-me na mão a pretexto de nada, para apertá-la muito.